Como que é o quarto período da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo? Nesse período eu tive 9 matérias, sendo 8 as obrigatórias do currículo e uma matéria optativa de aquarela. Então nesse vídeo eu vou fazer um resumo para vocês das experiências, principais provas, matérias, em resumo do meu quarto período. Mesmo sempre lembrando, vale dizer, não se esqueça, clicar no botão de se inscrever. Meu nome é Guilherme Toledo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começando com a matéria de Topografia 2, a última matéria de Topografia com muitas aulas em campo. Naquele sol quente o bronzeado veio forte e com ele também muitos cálculos de poligonal e radiações e também trabalhos a partir de softwares de topografia, passando por esse software e entendendo a poligonal de uma forma mais clara também no AutoCAD. Também tivemos a última parte da matéria preferida que eu tenho, que é Teoria e História da Arquitetura, com a parte 4 dessa matéria. Tivemos toda a parte de estudos sobre a arquitetura pós-moderna, os movimentos que surgiram para esse salto de experiência de arquitetura e também os estudos mais básicos iniciais sobre a arquitetura contemporânea e como que eles influenciam a arquitetura do dia de hoje. Um ponto que marcou de fato essa matéria foi o trabalho, que era uma atividade final, que era fazer um sketchbook 100% artesanal, com foco em alguma obra contemporânea do século XXI e internacional. Para isso, meu grupo escolheu a obra do Diébedo Francis Queré, da obra do seu projeto que lhe rendeu o prêmio Pritzker, que foi a Casa dos Médicos do Hospital da cidade de Léo, em Burkina Faso. Foi muito interessante fazer de fato esse trabalho, porque mesmo tendo muitas provas, muitos conteúdos maçantes em outras matérias, foi um trabalho que deu uma certa leveza, mesmo sendo trabalhoso, não tinha aquele compromisso pesado de estudo, mas sim algo mais artesanal e muito artístico. Outro ponto interessante é que ao fazer a postagem desse nosso trabalho no Instagram, o próprio arquiteto vencedor do prêmio Pritzker, Queré, curtiu a nossa publicação e repostou em seus stories. Por terceiro, a matéria de Sistemas Estruturais 2. Também a última matéria desse tema, em que foi abordado todas as partes de temas como seção ativa, superfície ativa e altura ativa. Em que toda a sua base o professor sempre passava o conteúdo pra gente e pedia também um trabalho de 30 páginas escrito e uma apresentação de um seminário sobre uma obra em relação a cada um dos temas. Para isso escolhemos como trabalho de seção ativa a obra do MASP de Lina Bobardi, para a superfície ativa o Walt Disney Concert Hall do Frank Gehry, e o trabalho de altura ativa na obra do Chrysler Building pelo arquiteto William Van Allen. E para finalizar o tema dessa matéria, fica aqui uma curiosidade para cada uma das 3 obras qual foi estudada nesse período. Primeiro, o MASP, onde ele foi construído, a Lina tinha essa vontade de fazer uma obra pública em que as pessoas pudessem ter intervenções em sua área, como por exemplo é usado hoje o vão do MASP, isso em uma área muito nobre e privilegiada da cidade, que era a área ali do Belvedere do MASP. Para a obra do Frank Gehry do Walt Disney Concert Hall, a curiosidade que marca é que o revestimento da obra, que é hoje em dia em placas metálicas, não era a ideia inicial de Gehry, mas sim fazer um revestimento de placas de calcário. Mas pelo fato de, no momento, naquela situação econômica estar muito caro e o sucesso de sua antiga obra, o Museu Guggenheim de Bilbao, ele teve a escolha de fazer o mesmo revestimento com placas metálicas. Por fim, para falar de altura ativa com o Chrysler Building do William Van Allen, a curiosidade que fica é o fato de, na época, o Chrysler Building e o 40 Wall Street estariam uma competição de altura para ver quem seria o prédio mais alto de Nova York e do mundo. E o fato de o 40 Wall Street ter alcançado sua altura mais proeminente, porém, em 90 minutos, o Chrysler Building ergueu uma torre de altura de 7 andares para fazer a sua estreia com o prédio mais alto do mundo. Vai estudar um pouco sobre isso, que é um tema bem interessante. Para a matéria de construção civil, tivemos uma abordagem um pouco mais técnica em relação à nossa primeira da construção civil 1, porque tivemos algumas partes técnicas envolvendo questão de acessibilidade, revestimento, segurança, principalmente em questão de EPI, que foi um tema de um trabalho que também a gente realizou nessa matéria. Tivemos também a amostra prática de uma quebra de um bloco de concreto e a sua reação, uma solução líquida em contato com o oxigênio e a alteração de sua cor, que também é uma técnica feita para estudos do concreto. Também tivemos exercícios práticos de como que é a experiência de usar uma rampa com uma inclinação totalmente errada, fora das normas, em um uso também de cadeira de roda, explicando também os fatos de acessibilidade. E por fim, uma atividade bem interessante que era para a gente criar um EPI para um ovo e fazer a sua queda em altura de 2 metros. E o objetivo? Não quebrar o ovo. Teve a apresentação de trabalho da sala inteira, a maioria conseguiu sim fazer o feito de não quebrar o ovo em altura de 2 metros, e os que conseguiram não quebrar em uma altura de 2 metros também tiveram a experiência de jogar de uma altura de 5 metros e ver essa experiência. O nosso sobreviveu a 2 metros. De 5,
quebrou. A matéria de expressão gráfica 2 chegou de fato para causar um contraste com a expressão gráfica 1. Porque enquanto a 1 era totalmente no AutoCAD, como eu mostrei para vocês aqui no vídeo do terceiro período, essa era totalmente à mão. Papel, lápis, esquadro e compasso. Tudo fazendo projeções, retas, planificações, mudanças de plano, sim, tudo isso à mão. Uma matéria, sim, pesada para pegar o conteúdo ali e com um trabalho final um pouco diferente, que era para a gente fazer planificações de alguns sólidos com mudanças de plano, totalmente em pranchas A3, mas também pegar esses sólidos e fazer ali a planificação e montagem em maquetes mesmo e fazer alguma composição. O meu grupo decidiu fazer sobre uma vila em ruínas e fizemos todas as projeções dos sólidos, também com as partes de sólidos seccionados. Para a matéria de Cidade e Meio Ambiente 2, tivemos muitos estudos em relação ao que? As APPs, como funcionam em relação ao projeto urbano, em relação aos córregos, rios, assistências e sistemas urbanísticos e também trabalho de intervenção em sistemas urbanísticos em relação às APPs e sistemas hídricos. Para a matéria de projeto de fato, em Ateliê 1, tivemos a junção da parte arquitetônica e também a parte paisagística. Então tivemos esse combo com o maior projeto que eu já realizei de fato na faculdade, com uma área de intervenção muito grande. A ideia era fazer um projeto de revitalização com foco em uma diretriz de convivência e interação e novos usos para o espaço da praça do restaurante universitário do campus Politécnico da Universidade Federal do Paraná. Em resumo, tivemos ali estudos em campus, criação de um estudo preliminar, tudo feito à mão, com nanquim, papel vegetal, papel canson e por fim um desenvolvimento mais técnico para uma entrega final com dimensionamento de calçadas, medidas de acessibilidade, rampas, escadas, piso tátil, determinação de ambientes com usos e funções para cada um deles e um foco muito marcado em uma questão de unidade com conforto e questão de acessibilidade para uma convivência mais geral naquela área que estava meio abandonada. Por fim, uma entrega de 4 pranchas em tamanho A1, totalmente feito à mão, digitalizado e colocado em prancha com cortes técnicos e todas as informações necessárias. E também não podia faltar aquela foto clássica de todos os integrantes do grupo segurando as pranchas para a entrega final. Tive também aquela matéria optativa que eu comentei com vocês, a matéria de aquarela. Essa matéria era com foco de fazer 25 aquarelas em tamanho A5 de diversos temas. Para isso a gente teve uma viagem também para Antonina, no Paraná, mas isso eu já falei detalhadamente para vocês aqui no vídeo acima, explicadinho, toda a viagem, pontos turísticos, curiosidades e também as aquarelas. Mas em resumo, era fazer 25 aquarelas com temas como a Universidade Federal do Paraná, Museu dos Niemeyer, Antonina e alguns temas diversos. Para a matéria de Ambiente Construído 2, tivemos muitos estudos focados em questão de temperatura, variação de temperatura, climatização e como diferentes revestimentos em questão de espessura alteram e variam muito a questão de temperatura dentro de um edifício. Como sempre, muito cálculo e uma matéria que acaba sendo muito pesada em todo o seu conteúdo. E essa, diferente das outras que eu já comentei, não é a matéria que está se finalizando. Ela é a parte 2, aí temos a matéria 3 e a 4 de Ambiente Construído. Por fim, teve a SAAU, que não é uma matéria, mas sim a Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo. Entre oficinas, workshop, palestras e rodas de conversa, tivemos algumas mais importantes para comentar com vocês. Primeiro, a oficina de massas com o professor Chiesa, tivemos aí todo o passo a passo de como fazer focaccia, o professor fazendo ali essa oficina com a gente, com as massas, que a gente fez as massas mesmo do zero e também podemos levar para casa para fazer também a sua parte assada e experimentar. Também tivemos a oficina de concreto colorido com a professora Andressa, que fez todo o passo a passo de como fazer um concreto do zero ali em pequenas proporções, também usando a parte de corantes e como que o corante pode também afetar a resistência do próprio concreto e toda a base ali, fazendo algumas formulações em formas diferentes. E por fim, a oficina de desenho arquitetônico ministrada por mim mesmo, a minha primeira oficina de forma presencial realizada em uma universidade. Eu teve outras de formas online, essa foi a primeira presencial, com mais de 50 pessoas na sala de aula, muito leve, muito divertido, todo mundo fazendo sketch arquitetônico à mão livre. O próximo período que tá vindo agora, que é meu 5º período, de fato vai mudar muito a grade horária que eu estou tendo desde agora. Por quê? Vai entrar no currículo agora matérias um pouco mais técnicas como estrutura de concreto armado, instalações prediais, estudos urbanos regionais, arquitetura brasileira. Então vai mudar muito o próximo vídeo que vocês vão assistir do 5º período, vai estar bem diferente desse, porque de fato a grade horária
tá mudando em relação a ano. Em resumo, esse foi o meu 4º período da faculdade. Claro que, detalhadamente, eu sempre vou postando lá nos meus stories, no meu Instagram, de Toledo Arc, e lá você consegue acompanhar tudo isso, também com Reels, com propostas de trabalhos, passo a passo, algumas dicas e toda essa vida acadêmica que eu também vou compartilhando lá com vocês. Se você gosta de conteúdos assim aqui no canal, não se esqueça de curtir, comentar, dando sugestões de próximos vídeos e se inscrever no canal. Vídeos como esse, sim, dão trabalho para serem feitos e eu espero muito que vocês tenham gostado. Até um próximo momento. Tchau, tchau.